O Cristo ressurreto, satisfeito com seu sofrimento. Uma das grandes vantagens de termos na mesma Bíblia o Antigo e o Novo Testamento é que um fornece sustentação ao outro. E juntos eles fortalecem a nossa fé, que esse todo composto por ambos é literalmente a palavra de Deus, a autorrevelação de Deus a nós seres humanos. Então, se você é judeu ou tem raízes judaicas, a sua confiança provavelmente repousa sobre o Antigo Testamento, as Escrituras dos judeus. Mas quando você percebe o quanto o Antigo Testamento é majestosamente cumprido na vida, no ministério e nos ensinos de Jesus Cristo, e no movimento chamado cristianismo que ele deflagrou, aí sua confiança no Novo Testamento passa a existir. Ela se torna firme. Você quer ser um seguidor de Jesus. Ou suponhamos que você não tenha a mínima familiaridade com o Antigo Testamento. E você ouve da história de Jesus, de sua vida, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição, e ouve do cristianismo deflagrado por ele, e você é tomado pela verdade, pela relevância e pela credibilidade de Cristo e passa a crer que ele foi quem realmente disse ser, e aí você se torna literalmente um cristão, um seguidor de Cristo. A partir desse momento, você passa a descobrir que esse mesmo Jesus declara e endossa todo o Antigo Testamento como escritura verdadeira, digna da nossa confiança. E com isso, a sua confiança no Antigo Testamento, ela acaba crescendo por causa do Novo Testamento. Essa é a dinâmica da vida cristã. Quanto mais você conhece Jesus Cristo, melhor você acabará conhecendo as raízes da vida e do ministério dele já presentes no Antigo Testamento, onde Deus estava preparando a vinda do seu Filho, sua entrada na história. E quanto mais você conhece o Antigo Testamento, mais acaba conhecendo do significado ímpar da pessoa de Jesus e o que ele veio cumprir dentro do plano que Deus havia feito desde a eternidade passada. Tudo isso tão bem exposto no Novo Testamento. Nesta época em que nós estamos pensando, comemorando a ressurreição de Jesus, eu gostaria que nós voltássemos os nossos olhos para um trecho das Escrituras, escrito pelo profeta Isaías, que descreve a morte e a ressurreição de Cristo 700 anos antes disso ter ocorrido. Muitos profetas do Antigo Testamento escreveram sobre a cruz de Jesus. Mas, como disse certo autor, se os escritos sobre a cruz de Jesus no Antigo Testamento pudessem ser vistos como uma cadeia de montanhas, Isaías 53 seria o Monte Everest. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 53. Nós vamos ler esse capítulo de apenas 12 versículos. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte,
embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Neste capítulo que nós acabamos de ler, além de nós termos uma portentosa descrição do sacrifício de Jesus sobre a cruz em nosso lugar, razão pelo que este capítulo é normalmente exposto, pregado, nós também temos o conteúdo e a confirmação da ressurreição de Cristo. Conteúdo porque o texto descortina para nós o seu precioso significado para as nossas vidas. E confirmação porque foi predito, como já mencionamos, 700 anos antes do seu cumprimento.